tempo. Então, que eles foram superando e crescendo com isso, etc. Então, eu achava que hoje o time ia estar preparado psicologicamente para essa partida. Esportivamente, não sabia-se, ninguém tem bola de cristal, o que ia acontecer, mas psicologicamente estaria preparado. E esse tipo de comportamento do Diniz diante do Tietê me mostra que talvez nem o Diniz estivesse preparado. Nem o Diniz estivesse preparado. Tinha 4 desfalques hoje, desfalques que sempre jogaram com o Diniz durante o ano passado, mas enfim, de uma hora para outra passaram a ser reservas, ele acertou o time com o Luan, inclusive tirando o Tietê, mas os jogadores, já houve uma época que se falava, Juan Fran ou o Igor? O Igor é melhor nisso, um defende melhor, outro ataca melhor, então não era uma coisa assim trágica colocá-lo. O Diego foi zagueiro, que, nossa, quando entrou, elogiado demais, ele, Léo Pelé ali na zaga jovem e tal, e o Vitor Bueno na frente também já teve alguma chance. Eu achava que não ia mexer tanto, apesar de serem 4 modificações de jogadores que já jogaram durante o ano todo, mas que não são titulares no momento. Mas, pelo visto, pesou e pesou demais. E o Bragantino nessa ascensão, né? O Bragantino que decepcionou muito no início do campeonato pelo investimento que fez, de repente começa a jogar bem, começa a jogar bonito, e não deu chance, né, gente? Você olhar assim, número de finalizações, teve um momento que o Bragantino tinha finalizado 20 e o São Paulo 4. Quer dizer, uma coisa inexplicável para esse jogo. Depois terminou um pouco só, tipo 8-23, uma coisa assim. Mas números, assim, muito ruins para o São Paulo analisar, muito ruins. Isso aí foi mais uma das confusões ali, mas não é isso que alterou o jogo, não. O Bragantino, em 20 minutos, já tinha mostrado que ia ganhar o jogo, já estava uma vantagem assim difícil de ser tirada, e o São Paulo sem mostrar forças para reagir, sem mostrar forças. Na verdade, 4-2, se olhar a diferença de 2 gols, para quem não viu e tal, pode até parecer pequena. Foi 4-2, deu azar aqui, deu sorte. Não. Era para ser mais, era para ser maior essa diferença, e claro, a favor do Bragantino. Olha, a diferença realmente de futebol foi muito grande. Antero, antes de te ouvir, deixa eu só contar. Eu sei que o clima está pesado no São Paulo, mas eu só vou contar uma coisa aqui para trazer a televisão. O que vocês acham disso? Mano. Eu estava olhando aqui o scout da partida, né, para trazer números para a gente comentar. Aí eu abri a ficha e tá assim. Danilo Neves, eu olhei de novo, falei, Danilo Neves. Pois bem, se você não sabia, é o Tietê, é o nome do Tietê. Eu achei que era jogador novo no São Paulo por um instante. Pois é, Antero. E aí, pensando nessa situação do São Paulo, né, que a gente brinca, mas de engraçada não tem nada nesses 90 minutos, como é que fica para a sequência, Antero, disso, não só na relação, mas também em relação aos jogadores, né, muitos desfalques para uma continuidade de campeonato que agora precisa se refazer no futebol, no espírito, nas relações humanas, é um desafio. Então, olha, vamos lá. Primeiro, o Bragantino ganhou o jogo. Isso é importante, né? O Bragantino jogou para ganhar. Fez 4, poderia ter feito 5, 6, 7, ou até mais chances que ele perdeu e defesas do Volpi, que foi um dos destaques da partida. Então, o Bragantino jogou para ganhar. Ponto. Jogou muito bem. Agora, tem o outro lado. Líder do campeonato não pode ter a apresentação que teve hoje. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Tem os desfalques, ok. A gente já falou o Luan, o Luciano, na própria defesa, o Juan, Fran, etc., a Boleda. Mas, gente, o São Paulo não jogou nada. O São Paulo errou desde o começo. O São Paulo tomou gols na bendita saída de bola. Eu não sou contra a saída de bola, tocando, mas há momentos em que um chutão ou o bico para frente tradicional do goleiro acaba sendo até a opção viável, porque hoje o São Paulo não estava acertando uma. E o Bragantino, muito vivamente, espertamente, percebeu, abafava e criava situações de gol, ou o gol propriamente, ou os gols. Então, esse já foi um dos erros. E o São Paulo não se tocou nisso. São Paulo não fez nada, São Paulo não criou. São Paulo, um ou outro momento, a gente viu um São Paulo, esse é o time líder do campeonato. É o lance do gol, do primeiro gol. Teve até no lance do gol anulado, mas também foi uma jogada bacana. E acabou. E aí entra no que disse o Edu, nas coisas boas do São Paulo,
que não tem nada a ver praticamente com o campo. E outra coisa, a questão de, mas é moderno sair jogando, já não, o futebol não comporta mais aquela coisa do tiro de meta tradicional ou o chutão para frente. Gente, pessoas imaginam que o futebol começou nos anos 2000, no 2010, 2019. Em 93, 94, 95, a ESPN mostrava o campeonato holandês do grande Ajax. O Van der Sar, 27 anos atrás, fazia isso. O Ajax, que tinha um timaço, muitas vezes recuava, mas de uma forma estratégica, a bola para o Van der Sar, ele saía tocando lá para os irmãos lá, o De Boer, esqueci agora, me ajuda, Eugênio, Mauro, o ponto esquerda, que era velocíssimo. Enfim, era uma forma de jogar. Então não é o Diniz, não é o futebol de agora que se inventou o goleiro sair trocando passes com a zaga. Tá? Mas só que há momentos em que o Van der Sar, 27 anos atrás, quando recuava a bola para ele, metia um bico. Era o Overmars. Ele botava a bola para o Overmars na esquerda. E às vezes não, o cara estava para fora. Então hoje, também nisso, até nisso o São Paulo errou hoje. E errou muito. O São Paulo hoje não jogou nada, não jogou como líder do Campeonato Brasileiro. Tem de agradecer realmente ao Fluminense, que bateu o Flamengo, e ele continua com essa vantagem folgada. Oi, Eugênio. Não precisa voltar tanto no tempo, não. Ontem o Palmeiras fez uma grande atuação, não fez? 3-0 em cima do River Plate. Todas as saídas de bola do Palmeiras foram na ligação direta do goleiro. Em nenhum lance o Palmeiras saiu trocando passe por baixo. E o time jogou bem. São opções. O Rogério Ceni saía com um lançamento longo porque é um goleiro que sabia fazer. Então, é assim, que fique bem claro, não sou contra essa opção. Ela é bacana. Quanto mais se elaborar, se trabalhar o futebol, mais gostoso e inteligente ele fica. Só que eu quero dizer que até nisso hoje o São Paulo errou. Até nisso o time estava desligado, não percebeu que não estava funcionando, tentava sair dessa forma e o Bragantino roubava. O Bragantino criava chance de gol ou chegava ao gol. Então, um São Paulo desligado, um São Paulo apático, um São Paulo que não soube ter iniciativa, um São Paulo que não se comportou como o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então, isso preocupa? Sim, preocupa. Agora, a questão da bronca do técnico. Como não tem público, Mauro, então você falou, o Mauro sabe muito disso, que o Mauro já ouviu de barbaridade na beira do gramado, muito mais do que todos nós juntos aqui. Só que quando tem público, aquilo fica abafado. A questão, gente, não é o que a gente ouviu hoje no campo. Eu acho que o que você deve avaliar assim, como é a relação de trabalho no dia a dia, no treinamento, como é a conversa de vestiário, que, por exemplo, TV oficial, que eu sempre brinco, nós não vamos ver uma TV hoje do São Paulo, seria do Flamengo, o papo que os caras tiveram no intervalo depois do jogo. Se tivesse vencido, a gente, na manhã, certamente, os departamentos de imprensa distribuiriam, o pessoal se abraçando, se beijando, gritando e tal. Mas o que hoje deve ter de quebra-pau lá no vestiário não vai ser mostrado, né? Bom, então, o que eu quero ver, como é a relação de trabalho, como é até com a gente, de repente com os nossos, né, com chefias que a gente tem, ou quando a gente possa ter ocupado o cargo de chefia. É o dia a dia. Não é só aquele no calor da hora, né? No calor da hora, às vezes, há um excesso que depois se resolve. Eu não sei. Então, críticas que se fizeram anteriormente ao Diniz, eu não sei hoje como é, né? Ele mesmo fez esse meia-culpa, até publicamente, em entrevistas, né? Não, no começo era muito assim, assado, realmente era mais duro, eu mudei. Não sei. Então, a crítica que se fazia era essa, anteriormente, no trabalho do dia a dia. Esse de beira de campo, talvez revele, claro, revela muito de temperamento das pessoas, mas eu não sei se seria o que determina, de fato, a relação de um técnico com o jogador, porque há muita adrenalina em ação. Tomara que não, viu? Porque ele tá cheio de... Tomara que não para o São Paulo, né? Porque ele tá cheio de problema para resolver ali, desfalques. Já teve hoje que fazer algumas peças improvisadas. E, Eugênio, isso deixa mais claro
o que a gente já comentava, o que a gente já desenhava, que o São Paulo desenvolveu uma maneira de jogar em cima de uma equipe, mas que o elenco realmente, esse a gente pode dizer que é um elenco curto, e como é que você vê a solução disso agora, né? Porque não vai ter tempo, ainda tem o Toró com a Covid, que a gente torce para que não apareça mais ninguém infectado, mas é um risco também em tempo de pandemia. Como é que você vê a volta por cima desse São Paulo para não deixar diminuir a diferença de pontos para os outros concorrentes ao título? É isso. O São Paulo desenvolveu uma maneira de jogar, um estilo de jogo, um conceito de futebol muito interessante, que lhe colocou nessa condição. Lhe deu, nesse momento, ele ainda é o líder com 7 pontos de vantagem, então ele tem uma folga ainda. Só que é um jeito de jogar difícil, que exige máximo de atenção, de entrosamento, de condicionamento físico, de coesão coletiva, né, de coletividade da equipe. E está muito claro, né? Hoje ficou claríssimo, assim, jogaram uma luz gigantesca. O Bragantino jogou essa luz gigantesca. O elenco não sustenta isso. Então, os reservas do São Paulo, eles não conseguem manter esse jogo tão complicado, é tão difícil de você encaixar. Está encaixado com o time titular. Hoje ele entrou sem 4 titulares, se não me engano, né? 4. Juan Fran, Diego Costa, Luan e Luciano. Né? E ainda em cima disso trouxe o Igor Gomes lá do lado esquerdo para jogar mais por dentro. Bagunçou, porque é muito disso, né? O Diniz conseguiu desenvolver o time titular a um ponto, mas não trouxe o elenco todo para esse ponto, porque não conseguiu. E às vezes eu defendo muito a chamada rotação, né? O rodízio de jogadores. Por isso, às vezes é importante num jogo você dar espaço a um outro jogador do elenco para que ele jogue, para que ele entre no clima do time. Porque, de repente, você precisa colocar esse jogador e ele fica, o que eu estou fazendo aqui? Se você, a cada jogo, dá oportunidade a um outro atleta de entrar ali, não estou dizendo trocar o time inteiro, não. 1, 2 no máximo, né, para não perder a coesão do time, você, no outro jogo, vai ter esse jogador, quando precisar de fato, num ritmo mais próximo do resto da equipe. Hoje ficou muito claro, São Paulo se desorganizou completamente, foi presa fácil para a marcação alta do Bragantino, marcação alta, muito bem feita, intensa, e a partir da recuperação de bola, ele conseguia chegar rapidamente no gol do São Paulo. Desculpa, o Mauro falou? Não, eu ia te lembrar o seguinte, eu estava lembrando aqui que as coisas não são curiosas, né? Mas olha só, a última vez que o São Paulo tomou 4 gols foi contra a LDU, o último jogo que ele tomou 4-2, não foi aquele jogo? Foi contra a LDU lá, não é isso? Que teve um erro de saída de bola do Hernanes. Um dos gols, a bola vem para o Hernanes, ninguém avisa, ele rouba. Aí eu fui olhar agora de curiosidade aqui qual era a defesa titular naquele jogo. Por isso que hoje, antes, eu dizia assim, mas vão jogar reservas que estavam acostumados. Estavam naquele jogo, começaram Igor Vinícius, Diego Costa, no caso era o Léo Pelé, que ele fazia aquela dupla, que não era Boleda, e o Reinaldo. Tinha o Tietê, tinha o Igor Gomes, tinha o Vitor Bueno, e o Pablo era o atacante. Mas assim, ali atrás eram esses 3 que estavam hoje no começo. O Igor, o Diego, o Reinaldo e o Thiago ainda, o Tietê à frente deles e o Thiago Volpe. Então, assim, esses caras estão acostumados ou não estão acostumados a fazer isso? Porque quando a gente foi entrevistar depois um dia aqui, acho que foi o Igor Gomes, e eu comentei, olha, que vocês devem se lembrar, os jogos contra o Flamengo, também a defesa deu cada susto, né? A gente lembra lá, um gol com a Arrascaeta, puxa, perdeu e tal, mas era um susto atrás do outro. E o Igor disse assim, não, mas a gente só tomou um gol em saída de bola, que realmente contra o Flamengo não aconteceu, mas por acaso, o Arrascaeta perde o gol muito claro e tal, mas enfim, só tomamos um gol contra a LDU. E essa saída de bola funciona muito bem, porque é com ela que a gente quebra
as linhas dos adversários. Então, a gente tira muito mais proveito do que tem prejuízo. Ok. Se o São Paulo ganhar o campeonato, ninguém vai lembrar desse jogo. Ah, boa, perdeu lá, em que jogo? Perdeu, aquilo lá não funcionou. Ah, mas durante o campeonato todo funcionou. A gente, com essa saída arriscada, quase matando o torcedor de infarto, a gente quebrava as linhas de marcação. Então, quando a gente passa por essas linhas, a gente está muito mais perto do outro gol. É um jeito diferente de jogar, mas desde que o Diniz começou, que ele gosta disso. Agora, está sujeito a sustos, e o dia que não funciona, aí é o que acontece aí. Foi 4 lá com a LDU, foi 4 agora aqui com o Bragantino. Contra o Santos, a gente está vendo aí, e o Edu nos deu lá quantos desfalques serão, muita gente, tarará. Mas, entre aspas, há uma vantagem aí para o São Paulo de imaginar que o Santos também talvez vá poupar, né? O Santos tem uma decisão com o Boca. Então, não vai ser o Santos, talvez nem com o Marinho, Soteldo e ninguém, né? Não sei o que o Cuca vai fazer, mas eu imagino que ele não vai correr o risco de colocar nesse clássico todo mundo, o time titular. Acredito, não sei, né? Vamos ver o que pensa o Cuca, não sei. Acho que ele nem se manifestou sobre isso. Então, o São Paulo terá desfalques, mas vai ter também, por outro lado, provavelmente um Santos menos forte do que poderia ser. Fecha, Eugênio. Não, só pela curiosidade, né? Cada jogo é um desafio diferente para as equipes. Vou lembrar rapidamente o jogo recente com o São Paulo, contra o Grêmio, em que ele enfrentou um adversário que lhe propôs um jogo diferente. O Grêmio marcava do meio para trás do meio-campo. O Grêmio não fez como o Bragantino, que subiu as linhas, pressionou para roubar essa bola e assim feriu o São Paulo. O Grêmio tinha como objetivo, naquela partida do Morumbi, segurar o 0-0. Marcou da intermediária para trás. Com isso, não deu ao São Paulo a possibilidade de quebrar as linhas, né? Porque o São Paulo vai fazer isso atraindo a marcação. Mas também segurou o que ele queria. Levou para o 0-0. Né? Aquele lutador que leva para o tatame, agarra ali, dá um nó e você não sai daquilo ali. Cada jogo, o São Paulo vai ter um desafio diferente, porque vai encontrar uma proposta diferente. Contra o Flamengo, apesar dos sustos, funcionou. Contra outros clubes tem funcionado. Hoje, e aí a gente tem que, mais uma vez, ressaltar o mérito do Bragantino, do Red Bull Bragantino, ele foi para cima com muita intensidade, com muita força, com muita pressão, se dedicou a matar o jogo dessa forma e matou rapidamente o jogo. Também passa pelo treinador a capacidade de adequar o time, né? E não só o time, mas é o que o Eugênio fala, o elenco como um todo, para numa necessidade de mudar a maneira de jogar, entrar ali e durante os 90 minutos fazer que isso funcione. Só para não esquecer, o jogo Claudinho é uma barbaridade. É uma barbaridade. Não é à toa que o Renato já está de olho nele, ó, há muito tempo. Já passou uma cantada ali no ouvido no jogo quando encontrou. Joga muita bola o Claudinho. Vamos dar uma olhada na classificação. Os 7 pontos estão mantidos aí, né, de diferença do São Paulo para o Flamengo. O Galo vai jogar só no dia 27. A gente tem a classificação e daqui a pouco, depois da classificação, tem uma declaração do Arrascaeta que eu quero ver o que vocês vão achar sobre ela, hein? Ó, o Galo continua com 49 pontos, mas agora vai ter também um jogo a menos quando acabar essa rodada, né? Dia 27 só, que joga contra o Santos. O Flamengo tem que fazer o jogo com o Grêmio, agora é um confronto direto ali, para saber quem leva esses 3 pontos. O Internacional ainda vai entrar em campo com 47. O Palmeiras também ficou o jogo para o dia 18 só, o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, né? Era clássico, se eu não me engano? Exato. Era isso mesmo, clássico Palmeiras e Corinthians. Fluminense... Boa, Mauro, obrigada. Fluminense subiu, vai para 43, o Santos com 39, agora também com jogo a menos, Corinthians assim também. Atlético Paranaense venceu o Botafogo 2-0, foi a 37 pontos. O Ceará está com 36, o Bragantino subiu para 34, vai ali para meio de tabela, deixa a posição mais baixa. Atlético Goianiense ainda joga com o Vasco da Gama, tem 34, o Sport venceu 1-0 por Fortaleza, passou um ponto à frente ali na tabela. Bahia tem 28, foi derrotado pelo Grêmio. E aí a zona de rebaixamento tem o Vasco, que ainda não jogou, o Goiás, que venceu o Curitiba, e o Botafogo, que perdeu
o jogo contra o Atlético Paranaense. O Coritiba está na lanterna com 21 pontos. Agora, meus amigos, o negócio é o seguinte: o Flamengo perdeu no apagar das luzes para o Fluminense. Foi 2-1 o jogo e tá aí, ó. Pode colocar, não esconde não, que eu quero ver o que os rapazes, o que os meninos vão dizer aqui dessa declaração do Arrascaeta na saída de campo ali, entrevista pós-jogo. Ele fala o seguinte: vergonha, o time não merece ser campeão. O que vocês acharam, hein? Forte, né? Falo que eu queria falar no início do programa aqui, né? Que o time não merece ser campeão. Eu falei isso com outras palavras, assim, né? Não dá para confiar a essa altura no Flamengo ser campeão. Vergonha, eu já acho, é uma falta de respeito com o adversário, o Fluminense, que é o rival mais antigo do Flamengo, né? O clube que originou o futebol do Flamengo, etc. e tal. É o clássico mais famoso, né? E talvez o mais famoso do Brasil, assim, internacionalmente falando, o Fla-Flu. Então não é uma vergonha perder um Fla-Flu, não é. Agora, uma vergonha talvez seja a atitude do Flamengo mais uma vez em campo. Ou melhor, a falta de atitude do Flamengo mais uma vez em campo. E daí chega-se a essa conclusão: não merece ser campeão. Jogando dessa forma, não merece mesmo ser campeão. E mais, quero aqui defender nada. Eu só acho que o Flamengo precisa começar a pensar na temporada 2021. Sem deixar de pensar em conquistar o título. Mas se planejar para a temporada 2021, porque não tem férias. Acabou uma, começou a outra. E provavelmente vai estar em Libertadores e tem outros desafios. E ele precisa entender qual vai ser o planejamento dele passando pelo técnico. É o Rogério mesmo? Vai ser o Rogério mesmo ou não? Tem que começar a trabalhar, porque essa temporada 20 para o Flamengo, resta esse final de Campeonato Brasileiro, mas dessa forma não vai ser para brigar por título, não. Antero, o que você achou do Vergonha? Esse Vergonha, eu entendo, né, assistir o jogo, que está muito mais relacionado com a falta de vontade, às vezes, de velocidade do Flamengo, de entrar ali e resolver a partida, mesmo com a qualidade